Nesse vídeo você vai ter um guia extremamente completo de como e para que usar o ChatGPT dentro do Excel. Se você quiser fazer todos os exercícios aqui comigo, já baixa a planilha que está aqui na descrição e vamos começar. Bora! A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como criar dados dentro do ChatGPT para você treinar análises dentro do Excel. Então eu uso isso muito dentro das minhas aulas. Então eu criei aqui dentro do ChatGPT uma escrita pedindo para ele criar uma tabela fictícia de dados com 20 pedidos de produtos com as seguintes colunas: nome de produto, data fictícia do produto, quantidade de pedidos em unidades, e você pode colocar outras colunas se você quiser. Você vai vir aqui e enviar a mensagem, o chat vai processar a sua mensagem, ele vai trazer os 20 pedidos. Depois de trazer os 20 pedidos, a gente pode copiar de duas formas. A gente pode vir aqui e clicar nesse botãozinho, mas vai ser mais difícil para a gente exportar isso para o Excel. Eu prefiro pegar e vir com o mouse aqui, selecionar tudo, os dados, dou um Ctrl C, e aí eu venho no meu Excel aqui e eu vou colar aqui, ó, vou colar aqui os dados, ele já vem e sai para mim 20 produtos com os dados para a gente começar a fazer algumas análises. O ChatGPT pode te ajudar muito nessa parte aqui, quando você quer criar fórmulas ou caso você tenha dificuldade em escrever alguma função, ele faz isso para você desde que você escreva bem descrito. Então vamos usar um exemplo aqui, eu vou pegar a mesma tabela e eu tenho aqui uma quantidade que foi vendida. Essa quantidade vendida eu quero dizer se eu bati ou não a meta, que é de 5. Se eu vendi 5 ou mais, eu bati a meta, se não, eu não bati a meta. Eu tenho que escrever isso na fórmula. Então eu já escrevi aqui para vocês, é só você copiar esse texto e jogar lá no ChatGPT. Eu vou colocar aqui, escrevo uma fórmula para o Excel. Se a célula D4, que é a célula da sua quantidade, for maior ou igual a 5, escreva bateu a meta. Se não, não bateu a meta. Legal, tá bem descrito. Vamos jogar aqui no ChatGPT. Quando você joga, ele vai trazer a sua fórmula, só que tem um porém, você tem que tomar muito cuidado, porque ele até traz a fórmula em português, ok, só que ele traz os argumentos divididos por vírgula. Geralmente, a maioria esmagadora dos Excels que a gente usa em português usa a divisão dos argumentos em ponto e vírgula, então você tem que mudar isso. Como é que você faz no ChatGPT aqui? Você vem e escreve aqui, ó, Excel em português. E aí ele já vai entender a parte anterior e aí ele vai ajustar para você e vai colocar o ponto e vírgula. Então ele tem uma memória do que a gente está fazendo, ele pega um contexto, é importante saber disso. Aí você vem aqui, ó, clica em copiar o código e aí você joga aqui dentro da sua fórmula, dá um Ctrl V, dá um Enter, beleza, ele escreveu a fórmula e aí você arrasta para baixo, pronto, tá tudo certo. Vou fazer mais um exemplo com fórmulas. Eu peguei aqui no ChatGPT e criei mais uma tabela com os mesmos produtos, só que com os preços unitários de cada produto, preços fictícios. E aí, nessa tabela de pedidos, eu quero saber quanto que eu faturei. Para saber quanto faturei, eu preciso ver quanto que custa o iPhone 13 nessa tabela de preços, e depois eu tenho que multiplicar pela quantidade. Então eu preciso fazer isso, uma fórmula que faça isso. E aí simplesmente eu pego e eu vou escrever isso no ChatGPT para mim, sem precisar pensar. Então eu escrevi aqui para vocês, pega aqui no comentário, dou um Ctrl C e vamos lá no ChatGPT. Vou vir aqui e vou colar. No Excel eu vou escrever uma fórmula que busque o pedido em B4, que é o iPhone, na coluna B da planilha preços. Então ele vai procurar o iPhone lá e retorne o valor respectivo na coluna C, que seria o preço do iPhone, na planilha de preços. Depois multiplique o valor do preço unitário pela quantidade que tem na célula D4, que é a quantidade vendida da planilha de pedidos. Então vamos ver o que ele vai trazer aqui. Vou enviar, ele vai processar. E aí eu tenho que fazer aquilo, né? Excel em português. Português. Não preciso colocar acento que ele já entende, vou rápido. E aí ele pega e coloca com ponto e vírgula certinho. Então eu vou pegar e eu vou copiar esse código, ele pegou um PROC-V, e eu vou colar aqui esse PROC-V, vamos ver o que ele vai sair, dou Enter aqui, pronto, ele já multiplicou aqui, fez o PROC-V e multiplicou pela quantidade de pedidos, pronto, ele já fez para mim
certinho a fórmula. E aí, tá pegando umas dicas legais? Não se esquece de se inscrever no canal, já vai lá e clica no botão de se inscrever, porque tem muita gente que não é inscrita e vem assistir os vídeos, e dá o like pra fortalecer o vídeo. Além disso, tem uma coisa que eu queria comentar com vocês. A gente tem uma tradição aqui que sempre que você aprende algo novo, a gente comenta um mais um ou mais algum número para representar o seu nível de aprendizado. Então, já vai e comenta aqui quantas coisas novas você já aprendeu, mais quanto, mais e algum número. Comenta lá e vamos voltar para o nosso vídeo. Uma das partes mais legais do ChatGPT é que ele faz análises para você. Se você inserir os dados nele, ele consegue extrair muitos aprendizados, muitos insights dos seus dados. Então, como é que a gente faz isso? Aqui você vai vir na planilha de dados e você vai ter dados aqui de revendedores, enfim, de tênis, produtos e etc. Você vem aqui e seleciona os seus dados aqui, dá um Ctrl C, pode vir Ctrl C numa boa, vem aqui no ChatGPT e cola esses dados. Mas antes disso eu vou escrever aqui, ó, vamos analisar os seguintes dados. E aí eu dou dois pontos e eu colo esses dados, dou um Enter. Quando eu faço isso, ele processa. O ChatGPT gratuito ele tem um limite da quantidade de dados, então toma cuidado para você não colocar dados muito grandes. Eles, para quem é gratuito, é só dados menores, tá? Ele tem uma quantidade. E ele já vai trazendo aqui, ó. Ele já fez várias análises para mim, eu nem pedi. Tá, eu nem pedi, e aí eu posso escrever e perguntar o que eu quiser. Vamos lá. Vou perguntar para o ChatGPT sobre as vendas aqui, tanto as unidades quanto as vendas totais. Eu quero saber aqui para cada revendedor quanto que eu vendi, quantas unidades eu tive vendidas. Vamos perguntar lá para ele. Primeiro sobre vendas totais. Vou pegar aqui a pergunta aqui. Vou dar um Ctrl C e venho aqui no ChatGPT e colo. Qual foi o faturamento de cada revendedor? Sabendo que o faturamento é a soma da coluna vendas totais. E vou enviar aqui. Vamos ver que ele vai sair. Ele vai fazer todo o pensamento dele. E ele vai chegar aqui que o primeiro foi 498, o outro 2,150 e aí depois ele não acabou dando total, né? Posso perguntar qual é o total dos dois? E ele vai entender o contexto, ele vai somar, vai dar isso aqui na conta dele, 3.649.000. Vamos ver aqui, 3.649.000, ele bateu, vamos ver se ele vai bater para cada um dos revendedores, se está tudo certinho. Então vou aplicar um filtro aqui dentro da minha tabela, venho na página inicial e coloco aqui um filtro. Eu vou filtrar aqui para o revendedor de Atletismo Express, o segundo. Deu aqui que a minha venda total deu 2.150, aqui ele tinha dado 2.150, tá ok, e a primeira foi 1.498, vamos ver aqui a do primeiro. Corrida radical, 1.498, beleza. Agora vamos ver para as unidades. Agora aqui nas unidades vou pegar a pergunta, vou dar um Ctrl C e vou voltar lá e colar. Quantas unidades foram vendidas ao total e para cada revendedor? Sabendo que as unidades estão na coluna unidades. Aí você vai falar assim, por que eu vou escrever isso? Ele já sabe. Mais ou menos, o ChatGPT às vezes pode, pela interpretação, pegar coisas erradas. E se você fizer isso, ele pode somar errado. Já aconteceu comigo, inclusive, quando eu estava fazendo os testes para essa aula. Então, quanto mais descritivo possível você for, melhor vão ser os seus resultados. Então, toma muito cuidado com isso. Principalmente se você escrever de qualquer jeito, pode sair resultados que você vai considerar como verdadeiros e na verdade não são, tá? Então, vou sair o Enter aqui, vamos ver o que vai acontecer com os resultados. Ele já pegou aqui e pegou corrida radical, 43.192, o outro 43.713 e ao total deu 86.905. Vamos ver se aqui tá batendo, o total 86.905. Vamos ver o primeiro aqui. Corrida radical, eu vou filtrar aqui o corrida radical. 43.192, beleza. E o outro Atletismo Express, eu vou filtrar aqui, deu 43.713, 43.713, 43.192, deu certo. Mas deu certo porque eu descrevi muito bem. Uma outra utilidade extremamente importante do ChatGPT dentro do Excel é quando você está procurando erros dentro das suas fórmulas e você não consegue encontrar onde está, você não consegue rastrear e você consegue pedir ajuda para ele com isso. Então, nesse exemplo aqui da sua planilha, você vai vir aqui na planilha de erros e você vai ver que ela está com um erro aqui que a gente quer encontrar onde está esse erro. Você vem, copia a fórmula, dá um Ctrl C e vai lá no ChatGPT e joga um Ctrl
V. Vamos ver o que vai acontecer. Encontre o erro na fórmula do Excel, tal. E aí, vou jogar aqui, vamos ver o que vai sair. Ele falou o seguinte, às vezes, né, ele tá falando sobre os separadores dos argumentos, às vezes tem esse problema, não é esse problema. Vou colocar assim, é outro problema. Vamos ver o que ele sai, porque muitas vezes você tem que fazer o teste. Aí, ele já pegou aqui e já começou a listar outras possibilidades, porque o ChatGPT ele começa pensando sempre nas fórmulas como se fosse em inglês, que são em vírgulas, né, os argumentos, por isso que ele pensou primeiro. Aí ele trouxe aqui, ó, verifique se a função PROC-V está corretamente definida. Certifique-se que o B, entre aspas, é uma referência válida. Entendi. Vamos lá olhar a minha fórmula e ver aqui. PROC-V, tem o PROC-V aqui e tem um B. Pô, esse B aqui realmente ele é estranho, porque esse B ele está fazendo uma procura nesta tabela aqui e ele está procurando o B, deveria ser entre aspas, porque é o texto B. Então eu vou colocar esse B entre aspas e encontrar aqui, ver se vai dar certo. Vou dar um Enter, pronto, era isso mesmo o erro. E aí ele me deu outras opções, né, se eu quisesse ler e tudo mais, e corrigindo ponto a ponto. Eu vi que esse era o problema, o primeiro problema, então eu posso continuar a minha vida. Então isso pode ser bem útil para você ir investigando a fórmula. E agora a última função do ChatGPT que eu acho muito legal, a mais legal de todas, é para você criar macros dentro do Excel. Você não precisa ficar escrevendo código de VBA, ele já dá para você se você descrever muito bem. Então o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo? Você tem aqui duas planilhas, a macro A e macro B. Qual vai ser o nosso objetivo? Vai ser como se fosse essa primeira aqui, vai ser um formulário onde você vai escrever o nome e a idade de alguém, e aí esse nome e idade ele vai ser jogado para esta planilha macro B, que ela vai ir compilando os dados. Toda vez que eu colocar o nome, ele vai lá e cola aqui, só que ele vai jogando os dados antigos para baixo. Então nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, tem o Cleitinho 25, ele vai pegar, vai adicionar uma linha aqui nesse cara para ter o espaço para colocar o Cleitinho 25, vai vir, vai copiar aqui Cleitinho 25, vai vir, vai colar e aí por último ele vai apagar esses dados do Cleitinho 25 para a gente poder colocar novos dados. É isso que a gente vai fazer agora. Para você criar esse código, você vem aqui na planilha da macro 1 e copia aqui este comentário que é o prompt que você vai jogar no ChatGPT. Ctrl C, você vem no ChatGPT, cola, dá o Enter, espera ele fazer a mágica dele, ele vai soltar aqui o código e até vai colocar comentários linha a linha para você entender. Então você pode aprender um pouco mais sobre VBA vendo o que ele fala e a linha como ela é escrita no código. Você copia esse código, aí você vai vir aqui, vai apertar o Alt F11 para abrir a parte dentro do VBA da aplicação. Você vai vir aqui em inserir módulo e vai colar esse código. Aí você pode fechar. Quando você apertar Alt F8, ele vai abrir aqui a macro e aí a gente pode executar essa macro. Vamos colocar aqui um nome, por exemplo, Carlos 30. E aí ele vai ter que jogar esse Carlos 30 na macro B. Então vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu jogar ele. Eu venho aqui, aperto Alt F8 e executo essa macro. Vamos ver. Executei, desapareceu aqui, né, o cara, e ele jogou o Carlos 30 aqui, então tá tudo certo. Cada vez que eu for escrevendo e executando, ele vai jogando o código aqui. Óbvio que ele perdeu a formatação aqui nesse caso, ele deveria ter copiado só com o valor, né? Mas aí tudo bem, você pode ajustar isso dentro do seu prompt, executando o código diferente. Mas aí não tem problema, ele executou o que deveria ter feito. Muito show, fala sério, né? E por aqui terminamos a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, para criar mais conteúdos, e dar o like, que é extremamente importante. E também não se esquece da nossa tradição, se você aprendeu alguma coisa, escreve um mais e um número representando a magnitude do que você aprendeu, combinado? A gente se vê na próxima aula, um grande abraço.